Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso bastante interessante que tem nos PLCs, que é a questão do data logging, que é basicamente você pegar variáveis que estão dentro do seu PLC e salvar num arquivo que você consegue exportar e abrir no Excel, por exemplo. Dentro do TIA Portal ele já vem com esses blocos aqui na parte de data log. Basicamente o primeiro aqui, o create, é para você criar o data log, então ele vai criar fisicamente o arquivo dentro do PLC para ele começar a salvar. O Open é para você abrir esse arquivo para disponibilizar para você escrever, e aí sim depois você usa a opção Datalog Write, essa opção aqui, para você escrever dentro desse datalog que já foi criado e aberto. O criar ele já abre o datalog, então se você está criando e em seguida já está escrevendo, você não precisa usar a função Open. Mas se em algum momento você cria e em algum outro momento você está com esse datalog fechado, aí você tem que usar a função Open junto com a função Close, que é abrir e fechar. O datalog clear, ele apaga todas as informações que tem nesse datalog, ele não deleta o arquivo, ele mantém o arquivo, só que ele vai limpar todas as informações que tem nesse arquivo. O delete sim, o delete vai apagar esse arquivo dentro do PLC. E o datalog new file é uma função que você tem, por exemplo, quando você cria um datalog, você especifica a quantidade de registro que vai ter nesse datalog, por exemplo. Então se você colocar 1000 registros, ele vai guardar 1000 informações. E aí se você não quiser perder informação, porque ele pode ser circular, chegou na 1000, ele começa, volta na posição 0 e começa a escrever de novo, 0, 1, 2, 3, chegou na 1000, ele começa na 0 de novo. Ou então quando chegou na 1000, ele abre um outro arquivo desse mesmo datalog, continua escrevendo num outro arquivo. Cuidado que você tem que ter é que datalog ele está usando a load memory do PLC, então vai depender do PLC que você tem, o cartão de memória que você tem, para você calcular o tamanho do seu datalog com o tamanho de memória que tem disponível dentro do PLC. Essa memória ela é compartilhada entre o seu programa e o datalog, então você tem que tomar cuidado o quanto que você está reservando para o seu programa e quanto você está reservando para datalog. Quando você abrir o seu arquivo CSV no Excel, ele vai ficar uma coisa parecida com esse exemplo aqui que ele dá, e aí você pode criar várias colunas, cada coluna é um valor diferente, e aqui nas linhas são os registros que você vai salvando. Aqui tem o que ele chama de header, né, o cabeçalho. Esse cabeçalho você pode ter ou não, e isso você tem que configurar exatamente o tamanho da DB que você vai criar. É onde você vai definir os nomes das suas colunas. A quantidade de colunas que você pode ter em cada datalog é 256, dependendo se você tem timestamp ou não. E aí vai variar entre 253 com timestamp ou 255 sem timestamp, porque a primeira coluna ele coloca o número do registro. Aqui, por exemplo, ele dá uma tabelinha com as load memory das CPUs. Aqui ele está especificando, por exemplo, as 1200, quanto que ela tem de memória cada uma, e os cartões de memória que você pode colocar nessas CPUs. Aqui também ele define um cálculo que você pode fazer para ver o quanto de memória você vai ocupar. Então aqui é a quantidade de bytes que você vai ter nas suas variáveis, a soma de todas as variáveis que você está salvando, qual o tamanho delas e quantos bytes ocupa todas essas variáveis, mais o timestamp, vai depender se você tem ou não, mais 12 bytes fixos, multiplicado pela quantidade de recordes que você vai ter, a quantidade de vezes de registro que você vai guardar nesse datalog. E aí aqui também tem o cabeçalho, tem um cálculo do header do cabeçalho, é um pouco parecido, a única diferença do cabeçalho é que você escreve uma vez só, você não vai escrever várias vezes, só na primeira linha teoricamente que vai ter o cabeçalho. Então aqui tem que estudar um pouquinho das variáveis que existem, né? Então booleano 2 bytes, byte 5, e aqui ele define o tamanho de cada variável que você vai salvar. Aqui você pode estranhar um pouquinho que ele fala que uma booleana ele ocupa 2 bytes, mas é isso mesmo, porque tudo ele transforma em bytes e depois ele vai converter para CSV. Então você tem que olhar nessa tabelinha aqui para ver qual variáveis você está salvando, somar tudo isso aqui para você calcular o quanto de memória você vai usar no PLC com o seu datalog. Então eu já fiz um programinha bem básico aqui com as três funções principais, que é criar o datalog. Eu estou criando o arquivo dentro do PLC, eu estou abrindo esse arquivo e eu estou escrevendo dentro desse arquivo as minhas variáveis. Então aqui eu criei uma região e fiz a chamada do bloco datalog create, que ele vai criar o arquivo CSV dentro do nosso PLC. Então aqui a requisição, eu fiz uma logiquinha lá atrás para ele já criar esse datalog toda vez que ele vê aquele bit na hora que no primeiro scan do PLC. Então na hora que mudar de stop para run PLC, ele já vai criar esse datalog. Ele vai ter 1000 registros, então a gente vai ter 1000 vezes as nossas variáveis sendo salva. Aqui em formato o default é 1, na verdade default você só pode usar 1 mesmo. O timestamp é se você quer habilitar ou não o timestamp, que ele automaticamente salvar a data e hora do momento que você está gravando esse registro. O nome, eu criei uma variável aqui,
que eu estou colocando o nome do arquivo que ele vai gerar dentro do PLC. Então eu coloquei aqui canal, automação e inovação, ele vai gerar esse vai ser o nome do arquivo que ele vai gerar dentro do PLC. O resto são status do bloco, coisas que você tem que tratar na sua lógica. Ele gera um ID, esse ID é o que você vai linkar com os outros blocos para ele saber de qual datalog você tá usando no momento. Isso aqui é um output, tá? Apesar de ele declarar como em out, isso aqui é um output. Na hora que ele cria o datalog, ele gera um ID e você tem que salvar. E essa variável você chama nos seus outros blocos. Aqui eu criei uma outra variável também do tipo string para mim salvar os header. Como é que as colunas dentro do meu Excel vão se chamar. Então coloquei a minha primeira coluna vai chamar contador, a segunda sempre 1, sempre 0 e a quarta coluna vai chamar nome. Esse header você tem que fazer exatamente como é que você fez na sua DB. Então lá no header eu declarei 4 colunas e aqui na minha DB datalog, que é onde eu vou salvar a informação, e dentro dessa DB que ele vai puxar para dentro do datalog, eu tenho aqui 4 elementos. Essa estrutura 4 e 4 dentro da DB e 4 dentro do header tem que bater. E quando eu abrir o meu Excel, cada coluna de cada variável dessa vai estar conforme eu declarei aqui no meu header, com essa string aqui, separado por vírgula. Vírgula que é o que ele usa para o CSV para separar as colunas. E aqui em data, eu estou linkando nessa DB que eu criei, onde estão os meus valores. Eu chamei uma UDT, uma data type. E aqui toda vez que ele já cria esse link entre a DB e esse datalog em específico. Quando eu for dar o write, escrever meu datalog, eu não preciso falar da onde está vindo a minha fonte de informação. Eu só mando ele gravar automaticamente, ele já vai vir e já vai puxar dessa DB. Aqui eu também coloquei como exemplo o datalog open, que é a instrução que abre o arquivo para a gente poder escrever, não é a função que cria o arquivo, essa somente abre um arquivo que ele já tem que estar existente. Aqui a requisição também, é a borda de subida para ele abrir esse arquivo. O mod tem mod 0 e 1. Aqui eu coloquei para vocês verem que o 0, na hora que você abre, ele continua onde estava. Ele não apaga os registros anteriores. Se você colocar mod 1 aqui, na hora que você mandar abrir, ele vai limpar e começar do 0. Aí depende qual funcionalidade você quer dar para o seu sistema. E aqui por último, é realmente o bloco datalog write. Esse realmente que vai escrever no datalog. Observem aqui que ele também aqui tem esse ID. Esse ID é que ele foi criado pelo bloco create datalog. Então ele já sabe de qual datalog e de qual DB que ele vai puxar a informação. Aqui eu só tenho que dar o trigger. Eu coloquei um clock aqui de 1 Hz para ele ficar escrevendo no PLC a cada 1 segundo. Tem uma logiquinha também para intertravar com os outros blocos, para ele já não começar a escrever antes de ter o datalog criado. E aqui é mais simples, basta você dar o clock e chamar a mesma variável com o mesmo ID para ele saber de qual datalog que a gente está trabalhando nesse momento. Uma coisa que tem que se observar assim, dentro desse PLC você pode trabalhar até com 8 datalogs ao mesmo tempo. Então se você tiver mais de 8 arquivos, você tem que fechar e abrir outro. Ele só deixa ter 8 datalogs abertos ao mesmo tempo. Então aqui em cima eu fiz uma logiquinha aqui em SL com o first scan. Isso vem lá da configuração do PLC, que é um bit que só vai estar em um no primeiro scan do PLC. E aqui ele começa a disparar a minha lógica. Eu botei vários if aqui para ele disparar o create datalog e o open datalog. A partir disso eu só começo a usar a função write datalog. Aqui também eu criei uma region aqui dentro desse mesmo SL para mim salvar as informações que eu quero que ele manda para o datalog. Então criei um contador aqui que ele soma 1 nele mesmo, e se for maior que 29.999 eu zero esse contador. Então esse contador fica de 0 até 29.999. Coloquei lá também uma string, vocês lembram? Aí eu estou salvando um valor fixo aqui, canal YouTube, automação e inovação, só para vocês verem que também string dá para ser salva. E aqui duas booleanas, a sempre 0 e a sempre 1. Estando pronto aqui dentro do lado do PLC a nossa lógica aqui para fazer a função do datalog, para a gente acessar os arquivos que ele cria, a gente tem que acessar o nosso web server. Então eu abri meu browser aqui, coloquei HTTPS, coloquei o IP do PLC, lógico que você já tem que estar configurado dentro do PLC a função web server. Já fiz o login aqui com o meu usuário com privilégio suficiente para mim acessar essa aba File Browser. Eu clico aqui em File Browser, tem a opção aqui Datalog, eu vou clicar aqui para abrir. E vocês vejam que aqui está vazio, não tem nenhum arquivo criado ainda. Então eu vou jogar o meu PLC de stop para RAM. E aqui pela minha lógica, automaticamente quando eu jogar o PLC para RAM, ele já vai criar o meu arquivo do meu PLC e já vai começar a salvar as variáveis lá dentro. Então eu joguei o PLC para RAM, se a gente voltar aqui no nosso web server e mandar atualizar a página, vocês vão ver aqui que ele já criou o arquivo, aquele nome que a gente deu lá, canal automação e inovação, .csv. Então o arquivo já está criado, eu coloquei um temporizador de 5 segundos lá para interlocar. Aqui ele já começa com 150 bytes, agora já aumentou para 1686 bytes. Então ele já está escrevendo
o nosso datalog. Eu vou atualizando aqui e a quantidade em bytes vai aumentando, que a cada 1 segundo que eu coloquei lá com aquele clock, ele vai no nosso datalog. E aqui dentro dessa janela é onde a gente pode puxar esse arquivo para a gente abrir no Excel. Basta você clicar em cima aqui do arquivo, que ele já vai fazer o download como se estivesse fazendo um download de um arquivo na internet. Então aqui ele fez o download desse arquivo para minha máquina. Aqui está o meu arquivo CSV que eu fiz download, com o nome que a gente declarou lá no bloco, canal automação e inovação.csv. E agora, para mim abrir no Excel, eu tenho um Excel vazio aqui, eu venho na opção Data e seleciono essa opção aqui, From Test, de arquivo. Aí eu seleciono aqui o arquivo que a gente fez download do PLC, dou um Import, seleciono a opção aqui de limitado, dou um Next e seleciono a opção aqui Coma, que é as vírgulas, e aí ele vai separar as colunas aqui embaixo por vírgula. Posso clicar aqui em Finish. Aqui ele está perguntando onde ele quer que insira esses dados, pode ser na A1. E aqui está os dados que o nosso datalog está salvando. Esse aqui é a opção do timestamp, que a gente deixou habilitado no Create Datalog. Você pode ter ou não essa função. Esse recorde ele já cria automático, sempre vai ter, independente se você tem a opção timestamp ou não, que é o número de registros que ele está gerando aqui dentro do datalog. E a partir da coluna D aqui, as minhas variáveis que eu escolhi colocar dentro do meu datalog. Aqui está aquele contador que ele está incrementando de 0 até 29.999. Aqui aquela booleana sempre 1, a booleana sempre 0 e aquela string de 50 que eu salvei uma string qualquer, um texto qualquer. Aí vai depender como é que você quer usar o seu datalog, para que tipo de situação você quer salvar esses dados, em que momento vale a pena para você criar o datalog, para você abrir o datalog, se é no momento que você liga a máquina, no momento que você desliga a máquina, que alguém faz login no ICC, não sei. Aí vai depender da sua lógica que você quer no seu processo, para você criar lógica para intertravar com esses blocos. Mas a chamada desses blocos Create, Open e Write é dessa forma que você faz. Basta agora você criar a sua própria lógica para saber os momentos exatos que você quer disparar isso aí. Esse manualzinho aqui, na verdade não é um manual de datalog, é um manual do S7200 do controlador. Aqui no capítulo 992 aqui ele fala sobre datalogs. Aí ele explica cada bloco e alguns detalhes que você tem que tomar cuidado também na hora que você for trabalhar com datalog. Principalmente você tem que tomar cuidado é com relação à memória do PLC, não usar toda a memória do PLC e depois você não consegue nem descarregar o seu software aplicativo no PLC. Eu vou deixar esse software aqui para vocês fazerem o download, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link para vocês fazerem o download desse manualzinho do S7200 e aí vocês procurem nesse capítulo 992 Datalogs. Legal? Se ficou alguma dúvida aí, então deixa nos comentários pra gente e aquele abraço, até o próximo vídeo.